Caso Juliana Marins, a brasileira que foi abandonada na Indonésia à própria sorte. Por que a demora no resgate da brasileira que estava lá à espera de um resgate? Por que demoraram tanto para poder resgatar a brasileira? E é isso que me levou a refletir em uma palavra que o próprio Jesus disse: porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Foi negligência ou foi um ritual que fizeram com a Juliana Marins? O que especula-se na internet é que tenha sido um ritual que de ano a ano é feito lá na Indonésia, mas a verdade é que não sabemos dos fatos reais. Nós podemos até ter conjecturas, pessoas podem falar o que pensam, o que estudam ou quem sabe o que ouvem, mas a verdade é: o que aconteceu para que Juliana não fosse resgatada rapidamente? Porque todos nós brasileiros temos um sentimento de que eles foram realmente incompetentes e de que não tiveram amor, compaixão por uma vida. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus nos leva a refletir exatamente na falta de amor. Porque enquanto Juliana está lá, enquanto os países, enquanto as pessoas estão dando as notícias, perceba que as próprias autoridades de lá deveriam estar preocupadas, o consulado e tudo mais preocupado em resgatar realmente a Juliana. Mas eles demoram 4 dias para poderem resgatar Juliana. E de fato, quem vai resgatar Juliana não faz parte nem do próprio resgate do país, o que nos leva a entender que eles pouco estavam se lixando para uma brasileira que está lá. Algumas reportagens declaram que pessoas daquele próprio país da Indonésia diz que o governo não se preocupava nem com os próprios habitantes daquele país, quanto mais com uma pessoa desconhecida que para eles não tinham nenhum valor. Mas o que me leva a refletir é o seguinte: quanto vale a tua alma? Quanto vale a sua vida? Porque para alguns você realmente tem valor. Para as pessoas que estão próximas de você, talvez você seja bem valorizado. Mas existem algumas pessoas que pouco se importam, que pouco vão te valorizar. E é isso que a palavra me leva a refletir, que o que falta hoje em dia no ser humano é o amor, é a compaixão com o próximo, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus disse isso na tua palavra: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós fazemos esta reflexão, nós entendemos que se nós não queremos mal para nós mesmos, como vamos querer mal para o próximo? É isso o que não conseguimos entender. O porquê da demora, o porquê demorar em resgatar uma pessoa que está sofrendo e não se sabe exatamente o que ela está vivenciando nos seus últimos momentos. Eles demoraram 4 dias para poder resgatar esta mulher sonhadora, esta mulher que tinha sonhos, que vivia nas suas aventuras e por algum motivo ela escorregou, caiu, não se sabe. Mas o que se sabe é que ela parou para poder descansar, enquanto aquelas pessoas que eu, na minha visão, deveria parar também para descansar, porque todos estavam cansados, todos estavam numa mesma jornada, todos estavam numa mesma caminhada. Por que não pararam no mesmo local em que Juliana estava? Mas eles foram adiante enquanto ela descansava. E quando eles relatam que ao passar 30 minutos, 40 minutos, eles retornam para poder ver, e aí então avistam Juliana a 150 metros abaixo, no desfiladeiro. E depois de um certo tempo, ela começou a escorregar, e aí passaram-se muito tempo para poder resgatar a pessoa. E aí fica a reflexão: quanto tempo nós temos aqui na Terra? Porque no momento em que você sai para se divertir, no momento em que você sai para poder buscar um prazer, para poder alegrar-se a si mesmo, você pode perder a sua vida.
Mas o mais importante nesta reflexão é como que está o amor das pessoas. Porque nós temos a plena convicção que se isso tivesse acontecido aqui no Brasil, nós sabemos que os brasileiros estariam fazendo o possível e também o impossível para poder tentar salvar qualquer turista que estivesse na mesma condição que Juliana Marins estava. Mas o que nós podemos perceber é que o amor de muitos se esfriam. Até mesmo na reportagem, até mesmo na resposta das autoridades que eles dão, perceba que a face deles pouco muda, pouco se importa, é apenas algo programado para poder dar uma resposta que de fato não consegue convencer a ninguém. O que de fato aconteceu com Juliana? Negligência ou ritual? Mas isso, agora neste exato momento, depois que ela perde a vida, não importa mais, porque a vida se foi e agora só fica o sentimento de saudade, de revolta e de um povo que negligenciou a salvação de uma vida. Bom, Jesus é muito bom e ele de fato não quer que ninguém se perca, mas que antes todos cheguem à salvação. Meus amigos, reflita numa coisa: se te faltar amor, te falta tudo. Porque quando falta amor na vida de alguém, ela não consegue ter sentimento por ninguém. Que nós possamos refletir neste exato momento, que nós possamos buscar amor em Deus, porque o ser humano hoje em dia é o que mais tem faltado, é amor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E nós temos que orar, fazer orações pelas familiares que agora estão sentidos e que precisam mais do que nunca do apoio de todos nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a todos. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, comente o que você achou. Deus abençoe. Amém.